Graça e paz, queridas. Eu quero contar para vocês o que o Senhor fez no meu casamento. Há 2 anos, eu e meu marido estávamos enfrentando alguns problemas, no nosso casamento. Eu já tinha, para mim, o casamento tinha acabado, não amava mais meu marido, porém, eu tinha que ter certeza que aquilo que eu estava fazendo era certo. Então, eu entrei no caminho de oração, nós conversamos com o nosso pastor, e eu comecei a interceder mesmo, comecei a ir para o monte, fazer jejum, buscando de Deus uma direção para aquilo que a gente estava enfrentando. Aí um dia, uma amiga minha que não sabia do problema, porque durante o processo eu aprendi a não ficar conversando muito, falar palavras positivas sobre o assunto, então eu selecionei uma amiga só para compartilhar aquilo que eu estava enfrentando e não comentei com ninguém. Então eram poucas pessoas que sabiam o que a gente estava passando. E aí um dia uma outra amiga minha mandou uma mensagem para mim com essa ministração da pastora Lucinha a respeito de orar, a direção que ela teve do Espírito Santo de orar pelas partes do corpo do marido. Ela mandou para mim a do pescoço. Nisso eu comecei, eu assisti, fez sentido para mim. Eu entendi que aquilo era uma direção do Espírito Santo e eu comecei a orar pelo meu marido, pelo pescoço dele, e pedindo a Deus que desse sabedoria e tudo mais. E eu assisti a live dela, onde ela contou todo o testemunho dela. Ali eu entendi que haviam coisas que precisavam ser mudadas em mim. E eu comecei a orar pedindo ao Senhor mesmo que fizesse essa transformação que era necessária. Continuei mesmo na oração, no jejum, determinando, né, também essa transformação. E quando foi num sábado, à noite, eu orei e falei com o Senhor que aquela situação estava complicada, estava difícil para mim. E que eu precisava que ele manifestasse mesmo a misericórdia dele sobre as nossas vidas. No outro dia, meu esposo foi para a igreja e chegando do culto, nós conversamos na parte da tarde. E nós começamos a conversar e Deus trouxe um quebrantamento. E ali foi restaurado o nosso casamento, foi restaurado o nosso amor. E Deus fez algo tão sobrenatural na nossa vida que no dia 4 de outubro nós renovamos os nossos votos. Então, assim, eu louvo a Deus por toda a direção que Ele me deu. Eu louvo ao Senhor por não ter permitido que deixasse que meu coração se endurecesse. Eu agradeço ao Espírito Santo pela ação na vida dele. E eu agradeço ao Senhor por ter dado essa direção para a pastora Lucinha. Então, irmãs, eu falo mesmo, sabe? Não deixe de orar pelo seu casamento. Coloque mesmo nas mãos de Deus. Mesmo que a situação esteja assim, é impossível. Para Deus nada é impossível. Então continue, lute pela sua família. Nós mulheres temos um propósito muito forte em cuidar da nossa família. Então não deixe que talvez a dureza do nosso coração, que eu acredito que seja a maior dificuldade das mulheres, a teimosia, atrapalhe você de alcançar aquilo que é o mais importante. E algo que o Senhor me trouxe à memória naquela época era que o meu maior sonho sempre foi ter um esposo. E eu estava abrindo mão do meu sonho por causa de problemas. Então, assim, às vezes é melhor a gente perdoar, às vezes é melhor a gente abrir mão de certas coisas, às vezes é melhor a gente ter paz do que ter razão e não perder aquilo que o Senhor deu pra gente. Essa é a palavra que eu deixo, vamos perseverar em oração. Deus abençoa.